Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? É um prazer voltar aqui depois, acho que tem umas 3 semanas sem Despertos, né? Uma É hora verdade, sou você já eu, está contando. outra hora é a Cris que tá enrolada aí, estamos tudo enrolado, tá difícil. Mas vamos lá que hoje o programa é lindo. Maria, solta a vinheta aí do Eric Von Däniken. Obrigado. Bom, pessoal, nós estivemos lá gravando com o Eric Von Däniken, que é um ser maravilhoso, renomado, reconhecido internacionalmente, mas teve um ponto aí, Maria, da palestra dele que eu achei muito interessante. Sem dúvida. Aliás, todos são interessantes, mas esse ponto eu achei muito interessante e também vi muita incoerência, não da parte dele, mas da parte da igreja, porque Sim. tem uma parte que o bispo de Leiria informa que o terceiro segredo de Fátima, ele não tem absolutamente nada a ver com hecatombes ou Terceira Guerra Mundial, mas sim com a própria Igreja Católica, com a questão de crenças da igreja. E por isso que a igreja, então, desobedeceu uma das mais altas patentes femininas, que é a Mãe de Deus. Porque em 1960 era para a Igreja Católica, Maria, ter divulgado sobre o terceiro segredo e não divulgou. Fazendo o quê? Desobedecendo essa alta patente feminina que é Maria. Enfim, o próprio bispo, ele afirma categoricamente que este evento tem mais a ver com a própria Igreja Católica do que com qualquer problema com a humanidade. Olha que interessante, hein? É alguma coisa de poder, com certeza. Não divulgaram porque eles iam perder o poder, né? Os devotos iam ver que Maria não era bem Maria ali, né? E que ela estava dizendo que provavelmente as religiões no futuro perderiam a força, digamos, da dominação sobre o homem. Algo desse gênero. É porque, no fundo, a religião tem sido um grande entrave da própria evolução da humanidade, legando o ser humano a crenças irracionais que o levam para o céu ou para o inferno ou então para o purgatório. Enquanto tudo isso seria apenas uma questão mental. Mas isto é uma postura de um ser mais galáctico, né, que vai ser assumida pelos homens despertos aí do nosso planeta. Esperamos que você que está conectado conosco desperte para essa realidade e saia dessa prisão existencial. Maria, hoje nós vamos falar com você sobre a série Sense8 da Netflix. Explica um pouco para o pessoal o que é essa série e por que é muito interessante. Eu gostei muito dela, Cris. Aliás, fantasticamente. Interessantemente, a Netflix cancelou, antes até de terminar a segunda temporada, né, no episódio 11, que supostamente acaba deixando a gente assim no ar, né? Então eles cancelaram, não vão continuar mais adiante. Depois nós vamos discutir as hipóteses, desde a mais básica até as mais conspiratórias, do porquê a série foi cancelada. Então quem conhece a série vai entender claramente o porquê, e quem não conhece a série vai ficar bastante interessado em assisti-la, porque realmente é muito interessante. Então,
Sense8 é um sensate, que é o termo, né, que se puxa em inglês, escreve-se Sense8, igual vocês estão vendo aí nas imagens. É um trocadilho com a palavra inglesa sensate, que é algo como consciente através de, digamos, estado mais conectivo, e esse estado conectivo se leva através do aumento sensorial. Então você tem mais sensores, conectividade sensorial, e em função disso você é um sensate. O termo sensate é até usado como um verbo, né? We will sensate, eles falam assim, vamos, né, fazer o sensate. Virou um verbo, até um adjetivo, né, muito interessante, muito menos um termo de denominação, e sim algo como qualidade ou verbo. É interessante isso. Então foi uma websérie dos Estados Unidos, né, que é uma ficção muito bem colocada, até um pouco dramática, com muita ação, produzida e escrita pela Lily e Lana Wachowski e por J. Michael Straczynski. Esses nomes não são fáceis, são judeus. A primeira temporada, ela teve 12 episódios e a segunda temporada acabou com 11. Falei que eles não terminaram a segunda temporada e foi cancelada. E a primeira temporada foi produzida e lançada pela Netflix em 5 de junho de 2015. Eles demoraram muito devido à superprodução que é Sense8, levando os atores pelo mundo inteiro, rodando por vários países. Era quase que um circo Mambembe, fazendo todas as gravações da série em todos os capítulos de um país, para depois gravar todas as partes de todos os capítulos em outro país. Então a edição era maluca, né? Para controlar. Daí que o custo do seriado era altíssimo, tanto por causa das locações de gravação, que são incríveis, é tudo real, não é estúdio, e também levar essa turma toda carregando. Então, falando em questões conspiratórias, a primeira suposição foi que o seriado demorava muito para passar de temporada para temporada, e cada temporada custava absurdamente muito. Então, essa seria a análise lógica do cancelamento do Sense8. Entretanto, ela foi uma das mais famosas séries com maior visualização da Netflix. Portanto, você tinha um custo talvez pago pelo número de pessoas que estavam conectadas, falando do termo, né, de conexão com o Sense8. Então, no dia 26 de abril de 2016, foi anunciada a saída do ator Amin, que é o Capheus. Nossa, um personagem fantástico, que é o africano do Quênia, e que foi substituído por Toby Onwumere, nomes difíceis para pronunciar, porque eles devem ser, de fato, da região. O Amin, ele é inglês, pelo que eu sei, e ele era fantástico. Ao trocar esse ator para a segunda temporada, eu acho que perdeu-se muito o carisma do Capheus, que era um personagem incrível, um dos 8 Sense8. O motivo da despedida do ator foi desentendimentos com a diretora e co-criadora do programa, Lana Wachowski. Então foi lançado um episódio especial de Natal, com duração de 2 horas, no dia 23 de dezembro de 2016, na Netflix. Bem, pelo que eu entendo, o Sense8, então, é um performance do homem galáctico, né, Maria? Aquele homem que tem toda essa capacidade mental de conexão com todo o universo aí, para poder ter uma relação mais madura. E a gente precisa despertar, né, pessoal? Bem, Maria, a visão é essa mesmo, Cris. Não quero te cortar, mas a visão é essa. Ou seja, é uma visão de um homem que, para onde a humanidade está caminhando, que é um homem que vai estar mais conectado a nível mental, numa noosfera sensorial, no caso dele, por clusters, por grupos, né? Começa por grupos para depois expandir para um estado maior. Esse é o aspecto interessante deles, a visão do processo do crescimento. Começam em grupos para depois expandir para uma população maior, com maior nível de conectividade. É fantástico o aspecto da visão de futuro apresentado em tempo presente
do que pode acontecer com o homem, de uma certa forma, logicamente. Mas é com você, Cris. Bem, Maria, eu gostaria que você fizesse um resumo do Sense8, né? Porque é muito interessante, pessoal. Só é mesmo. Então, a série conta a história de 8 desconhecidos, que é o Will Gorski, que é o policial, que eu acho ele fantástico também, esse ator muito bom. Riley Blue, outra menina que é incrível como atriz, eles escolheram muito bem. O Cafius, que é o africano do Quênia, que também era um estrondo de ator, mudou, é bom também o segundo, mas o primeiro era um carisma que não se consegue substituir. Van Damme, que era o apelido dele, por sinal, ele roubava a cena. Sun Bak, que é uma coreana, que ela já apareceu em vários filmes dos Wachowski, até O Destino de Júpiter, ela apareceu lá. O Lito Rodrigues, que é um mexicano espetacular, cada ator realmente tem a ver com a região onde eles escolhem o personagem, né? O ator é provavelmente da região, ou então tem a ver muito na sua característica. A Kala Dandekar, que é a indiana, lindíssima também, rouba a cena. O Wolfgang Bogdanol, que é um alemão, no filme alemão, acho que ele não é só alemão ali, mas eles têm um estilo mafioso também lindíssimo. E Noomi Marx, que é uma atriz espetacular, que faz o papel de uma transgênero, que é incrivelmente boa. E tem outras pessoas também que merecem ser faladas, mas pelo tempo a gente vai cortar. Então, cada uma dessas pessoas é de uma cultura e de um país diferente, os personagens, tá, pessoal? Exceto Gorski e Noomi, que é essa transgênera, Gorski, que é o policial, que são americanos. Então, em seu cotidiano, todos subitamente têm uma visão da violenta morte de uma mulher chamada Angélica, e a partir de então, eles descobrem estar mental e emocionalmente ligados um ao outro. Aos poucos, eles vão se fazendo em pares, depois os pares vão aumentando em conexão, até que todos estão totalmente conectados, sendo capazes de se comunicar, sentir o que o outro está sentindo e apoderar-se do conhecimento, linguagem e habilidades alheias. Ninguém rouba de ninguém, simplesmente é natural o processo. É um processo sinérgico, não é um processo de tomar do outro, deixar o outro mais fraco. Não, na verdade ocorre uma potencialização. Isso é o que eu mais gostei. O fato deles estarem trocando seus padrões entre eles, suas habilidades e suas trocas mentais, nitidamente transforma o homem em um ser mais hábil, mais capaz, mais poderoso, porque ele adquire memórias e habilidades de outros. Isso tem muito a ver com aquilo que eu sempre falo sobre o eu superior. É um tipo de reconexão ao seu eu superior, porque o eu superior adquire as habilidades de suas partes, experienciando e tomando mais força e experienciando mais partes da vida, aprendendo, adquirindo mais informação. Então, essa informação das partes passa para o eu superior, aquilo que quem me conhece sabe bem que eu chamo de eu superior, ou até alma superior, que administra personas diferentes, e isso faz com que essas informações sejam centralizadas em um só. O interessante é que eles todos acabam sendo exatamente juntos o eu superior em ação. Olha, esse que interessante. É o ponto mais incrível de toda a história, né? Muito interessante essa série, Maria. Pena que parou, né? Mas assim, eu acho que também quando veio para trazer esclarecimento para a humanidade, mostrando inclusive de forma futurista, né? Todo esse trabalho, eles cortam mesmo, porque não é para mostrar esse tipo de coisa. Você vai entender já já por que realmente essa minha hipótese do que foi cortado quando eu contar um pouquinho mais da história, Cris. E nessa história, claro que tem o Darkseid, né? Que é um personagem ou personagens que se chamam de Whispers. Os Whispers são aqueles que sussurram, o termo em inglês é sussurrar. Então eles se acoplam como parasitas aos Sense8s e eles vão dominando a mente. Isso é interessante, porque, veja bem, isso já acontece conosco, é que nós não somos Sense8s. Então, esses parasitas
que estão jorrando informações, seja via mídia, seja até por um nível, digamos, como você fala, de parapsiquismo, um nível não exatamente da nossa realidade física, que se acopla a certas pessoas que têm ressonância com isso, elas vão ouvindo, sem ouvir claramente, muitas vezes, esses whispers, esses sussurradores. Quando você se torna um sensate, você acaba não só ouvindo, mas como você vê e identifica da onde vem aquele que está buzinando na sua orelha para que você obedeça e faça o que quer. Então é um estado de despertar, é um estado de reconexão, e o grupo, o cluster, como eles chamam, né? Esse grupo de 8 é, na verdade, a alma reconectada em porções. Muito incrível. Muito incrível. E a gente percebe que aí o sentir é a força da razão que leva as pessoas à compreensão dessa unidade suprema. Bem, Maria, não interrompendo o seu raciocínio, como foi a concepção de Sense8? Os Wachowskis tentaram reproduzir o sucesso e inovação que já haviam realizado em Matrix? Com certeza, e eu acho que eles estão novamente de parabéns. Aliás, eu gosto do que eles fazem, né? O pessoal às vezes exige demais, um certo padrão que se repita, e eles são inovadores. Eles conseguem sempre fazer algo de alto nível em todos os filmes que eles já fizeram. Eu só posso dar palmas, e até no que mais foi, digamos assim, o que foi mais malhado, que foi Destino de Júpiter, o pessoal não percebeu o que tinha por trás do Destino de Júpiter, infelizmente. Mas o que vale a pena, assim, é ver o que tem em Sense8. Então, assim, de acordo com esses Wachowski, que eu acho eles incríveis, a origem de Sense8 se deu há vários anos em uma conversa de fim de noite sobre a tecnologia que nos une e nos divide ao mesmo tempo. Então, o coprodutor, né, que também ajudou a escrever, Straczynski, esse nome estranho, se recorda que quando os Wachowski decidiram criar sua própria série, eles o convidaram para ir a São Francisco, devido à sua experiência em trabalhar com o formato de séries para trocar ideia. Tanto os Wachowski quanto os Straczynski concordaram que se eles fossem fazer uma série de TV, eles teriam que tentar fazer algo que nunca tinha sido feito antes e alterar o vocabulário para a produção de televisão, da mesma forma que Matrix tornou-se uma grande influência para filmes de ação desde o seu lançamento. Depois de vários dias de discussão, eles decidiram explorar a relação entre a empatia e a evolução da raça humana. Fantástico! E que a história fosse contada em uma escala global, necessitando diversos países pelo mundo, em contraste ao padrão do modelo de produção para televisão, que tenta limitar ou falsificar a quantidade de lugares o máximo possível. Veja bem, claro, por causa do custo, né? A televisão não fatura o que fatura um filme de cinema. Então, por causa de custo, tem que limitar. E eles quebraram o budget aí, né? Então, uma fonte de inspiração para o Straczynski foi a sua própria experiência com seus amigos que vivem em diferentes partes do mundo, mas se coordenam para que possam ver um filme ao mesmo tempo online e comentar sobre. Incrível, mais ou menos o que eu faço até com os meus alunos do método da integração, que tem pessoas fora do Brasil, e a gente às vezes assiste junto mesmo e comenta, né, de madrugada para o pessoal que está na Europa, mas eles participam, o que é muito legal. Essa conectividade é fora de série. Bom, eu penso, Maria, que tudo isso tem uma questão metafísica envolvida, né? Da mesma forma que tem os que querem manipular a raça humana pela ignorância, tem os que trazem conhecimento, são os verdadeiros iluminadores da humanidade. Então, eu penso que essas pessoas estão realmente amparando a humanidade para dar um salto evolutivo aí. E claro que o lado negro da força não vai curtir muito e vai tentar barrar, né? Bem, Maria, eu vou falar aqui um pouquinho do texto do J. Michael Straczynski, e ele fala o seguinte: nós começamos em um ponto falando sobre como a evolução envolve a criação de círculos cada vez maiores da empatia. Você pertence à sua família, então você pertence à sua tribo. Em seguida, duas tribos se ligam e agora você tem empatia para seus povos desse lado do rio, e você está contra as pessoas do outro lado do rio.
e continuam através de vilas, né, cidades, estados e nações. E daí, se uma forma mais literal aí de empatia poderia ser desencadeada em 8 indivíduos ao redor do planeta, que de repente tornou-se mentalmente consciente de si, capaz de se comunicar diretamente, como se eles estivessem na mesma sala. Como eles reagiriam? O que eles fariam? O que isso significa? E o que o mundo pensa sobre as pessoas com esta capacidade? Será que eles iriam abraçá-los? Caçá-los? Isso nos daria uma plataforma perfeita para fazer um show que foi carregado com a ação. Grandes ideias, algumas acrobacias incríveis que ninguém fez antes e jogar para um público planetário. Bem, Maria, quem escreveu aí foi J. Michael Straczynski, que é o co-criador, né, desta série. É incrível, Cris. Eu acho assim, eles são visionários. Visionários. Sem dúvida. Ao você ler isso, eu fico assim, me sobe um vulcão energético. Eu acho visionário mesmo, maravilhoso. Sensacional, né, Maria? Maria, o seriado fala do Homo sensorium, uma espécie de humanos que tal e qual o homem de Neandertal se imaginava extinta. Esse grupo especial de pessoas teriam as mesmas características dessa nova espécie? Exatamente. Então, como eu até já comentei isso, essa história do homem de Neandertal, que desapareceu, em outros programas, né? O homem de Neandertal desapareceu. Não se sabe o que aconteceu com ele. É como se tivesse passado por uma realidade paralela. Porque aquela história de dizer que o homem, o Homo sapiens, teria que estar numa linha lógica de processo para surgir um após o outro. Mas vários ramos estranhos surgiram que acabaram em um dead end, né? Sem saída, que é o caso do Neandertal, que depois falam que alguns Neandertals acabaram, digamos, cruzando com Homo sapiens e dando um pouco do seu DNA, que isso é uma comprovação. Ok, isso teria que acontecer mesmo, se convivessem normalmente. Mas, interessantemente, o Homo sapiens surgiu, né? E o Neandertal parece que era um ser talvez mais pacífico, com um cérebro maior do que o Homo sapiens, mais emocional, mais sensorium do que o próprio Homo sapiens. Acho que o Homo sapiens ganhou algo dos Greys, se tornou menos emocional. Aparentemente o Neandertal, pelas novas pesquisas e estudos, é mais emocional. Então eles entraram e abriram campo para um novo Homo, que não é o Homo sapiens, uma nova espécie, que é esse Homo sensorium, que seria ainda mais sensorial, né? E que teria desaparecido com o tempo, mas depois alguns, digamos, sobraram, né? E esses alguns foram suficientes para passar os seus genes, onde alguma modificação genética fez com que eles continuassem existindo às escondidas no planeta. Por quê? Porque eles são sempre digamos, um perigo para os Homo sapiens. Porque os Homo sapiens enxergam tudo como perigoso, né? Tudo é perigoso para nós. O que é diferente é perigoso. Então, o que tem aí muito interessante no Sense8 é um paralelo que nós podemos fazer com relação à aceitação do que é diferente. O Homo sapiens não aceita. Ele vê como diferente, perigoso, caça e mata. E esse paralelo não deixa de ser um paralelo com os extraterrestres. Se nós não conseguimos aceitar e vemos como inimigos os que têm religiões diferentes, aparência diferente, sendo Homo sapiens, mas têm fenótipos diferentes, nós já vemos como inimigos, né? Ainda não tem uma aceitação. Imagina então quando forem extraterrestres. Então imagina uma nova espécie que tem habilidades superiores. Então eles seriam caçados. Então esse Homo sensorium, ele trabalha ali, agrupa-se em grupos de pessoas, que eu falei, são clusters. Cada um dos membros é fisicamente nascido no mesmo dia, exatamente no mesmo momento. Eles nasceram todos de mães diferentes, fisicamente, biologicamente falando, no mesmo dia e no mesmo momento. Só que mais tarde, já numa idade adulta até, eles nascem novamente. Ocorre então nesse novo nascimento
uma conexão límbica. É quando se desenvolve aquele conhecimento. Essa é uma paródia também, paralela com a história de Jesus, né? Que então, aos 30 anos, teria sido batizado, e esse batismo faz com que ocorra um processo de desenvolvimento maior. Então, esse é um nascimento, já que a crisma é uma questão que se faz num processo de limpar um padrão anterior para abrir para o novo padrão, não deixa de ser essa visão do renascimento límbico. Incrível. Então, eles podem se comunicar uns com os outros através do compartilhamento, ou até visita, veja bem, para fazer a visita de uns aos outros, isso se torna real por realidades paralelas. Então, o sistema límbico está ligado com o processo do hipocampo, glândula pineal, esse é o centro do cérebro, onde você tem, então, esse monte de nervos e sistemas que ligam os dois lados do cérebro, né? E o corpo caloso e tudo mais. Esse processo todo superativado faz com que você tenha capacidades de trabalhar com as realidades paralelas. E é o que eles têm. Então, eles se projetam, eles fazem projeção, o que alguns chamam de projeção astral. No filme é legal, eles fazem uma projeção de realidades paralelas, criando uma terceira, uma alternativa simultânea quântica, onde eles estão numa realidade e estão simultaneamente na outra, uma bilocação, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, interagindo com o seu cluster do lado de cá, nesta realidade paralela, que simultaneamente ocorre com essa outra realidade paralela, que você pode chamar de normal. A ideia é fantástica, que é um padrão quântico que se manifesta, sim, quando o sistema límbico é ativado, o hipocampo é superexcitado e essa nova reconexão neural ocorre ali, corpo caloso e ligando os dois hemisférios, capaz de lidar com essas realidades ao mesmo tempo. E no filme é legal porque eles começam a ver essas realidades, interagir com elas e ninguém fica louco, né? Ninguém fica pirado. Por quê? Eles não ficam nenhum momento assim, ai meu Deus, está acontecendo comigo, né? Eles vão interagindo com uma normalidade, por quê? Porque eles estão prontos para isso. Ninguém forçou. Eles são maduros, né, Maria? Ninguém forçou, Cris. Por que as pessoas ficam loucas às vezes quando começam a ter experiências estranhas? Porque às vezes elas forçam experiências que não estão prontas, eu sempre falo isso. Espere estar pronto, de fato, que tudo que tiver que acontecer vai acontecer normalmente. As pessoas forçam, não sabem nem lidar com essa realidade, querem estar viajando astralmente. Então, é assim, acabam encontrando horrores lá fora, porque são os horrores que elas projetam aqui dentro. Só que essa realidade nós estamos, ela é mais lenta. Demora muito mais para você projetar o seu processo de espelho interno. Na viagem astral, é tudo imediato, né? Então, assim, esses seres do Sense8, embora até tenha um que é mafioso, né? Você vê assim que o padrão interno é um padrão muito bom. Por incrível que pareça, ele tem alto nível de ética. Todos têm alto nível de ética. Todos têm um alto nível de conexão com a mente divina. Todos têm um alto nível de amor. Um padrão interno que é um padrão do que é correto, do justo. Então você vê que eles são seres especiais. Então quando eles entram nessa reconexão que todos nós vamos entrar um dia, e o filme fantasiou, mas não deixa de ser uma realidade para daqui, talvez 2000 anos, o homem está nesse padrão bastante similar, e começa a lidar com as realidades paralelas, eles se tornam capazes, sem estar histéricos, e com uma serenidade incrível. Eu adorei a forma como isso foi abordado, porque são seres que têm já um nível, uma gama, um gradiente espiritual maior para poder lidar com isso, e por isso eles se mantêm num certo equilíbrio, né? O que desequilibra eles são as perseguições, são esses whispers, né? Falando na orelha o tempo todo que é um horror. Se não fosse isso, eles estariam plenamente bem. Muito legal, hein, Maria? Bom, eu penso que o futuro do homem é esse, novo, mais cosmoético e mais livre também para conseguir, né,
conseguir ter essa parapercepção. Eu falo muito parapercepção até por causa do Valdo Vieira, que ele aborda muito essas questões, que quanto mais cosmoético você é, mais as suas percepções vão, né, tendo abertura. Maria, a mente sensorial seria a abordagem principal desse filme? Exato. Esse sensorium, como a gente fala, o plural é sensoria, né? É a soma da percepção de um organismo, que é o assento da sensação, onde experimenta e interpreta os ambientes em que vive. Ele se referiu, em um sentido mais amplo, ao cérebro como o órgão da mente, tá? Isso é uma definição que vem do dicionário de inglês Oxford, de 1989. Então, no discurso médico, psicológico e fisiológico, veio referir-se ao caráter total dos ambientes sensoriais únicos e mutantes percebidos pelos indivíduos. Isso inclui a sensação, a percepção e a interpretação de informações sobre o mundo que nos rodeia, usando as faculdades da mente como sentidos percepção e percepção psicológica, cognitiva e de inteligência. Veja bem que isso bate com o perfil de todos eles. Mas mesmo assim, no filme, os Wachowski colocaram drogas, né, que tem sido um tema de longa duração, tanto em Sense8 quanto nas outras narrativas dos Wachowski, né? Você pode lembrar do Matrix, né, com a história da pílula azul ou pílula vermelha. Pois é. E antes que Riley Blue, que ela é da Islândia, né, antes que ela tivesse consciente do que eram os seus Sense8, ela foi apresentada à experiência, ao conhecimento da droga DMT, porque ela já tinha a ideia de conexão, e o DMT a levaria a esse processo de conexão incrível. Ela já estava percebendo que isso dentro dela era algo que se desenvolveria. Então ela conheceu o DMT antes disso acontecer naturalmente com ela. Então o que acontece com os Sense8 é um super DMT que gera essa coisa enteógena. Então todos eles veem o seu colega do cluster como família, como um outro eu. Até das chamadas do filme, Sense8, é eu sou nós. Porque nenhum deles é isoladamente ele, sem deixar de ser ele é ele, mas ele é nós ao mesmo tempo. É lindíssimo. Legal essa consciência, né? De ter a consciência de que eu somos nós é muito importante. Bem, Maria, de certa forma, o seriado, né, ele aborda a temática extraterrestre, das diferenças e da percepção de perigo que eles causam apenas por serem diferentes. É bem isso. É bem o que a gente falou, Cris. Eu acho que assim, o filme treina, até prepara, pena que acabou, né? Na segunda temporada, e sem acabar exatamente a segunda temporada, ele treina a uma aceitação do todo. As cenas são incríveis, porque é uma cena de grande mistura, né? É uma grande mistura de todo mundo com todo mundo, de todas as raças se harmonizando, às vezes entrando em choque, né? Devido à opressão do lado do ego, devido à opressão daqueles que querem mandar e usam o poder financeiro. Na África você vê a submissão do povo africano sem água. Imagina um continente absurdo, né? Que tem água debaixo da terra. Os maiores aquíferos, né, também, né? Aquíferos, exato. Brasil e África mantêm os maiores aquíferos do planeta, né? E eles não podem comprar água, eles não têm água, tá? Eles têm que comprar água, só que a água é explorada pelos seus próprios africanos, não só pelos donos do mundo, que é o caso primário, mas tem um efeito secundário da cópia, que são os próprios africanos que fazem o contrabando da própria água, né? E impedem que os africanos cheguem lá e consigam água. Não, o filme foca no Quênia, mas a situação do Quênia é uma situação da África como um todo. O interessante ali, então, é ver a questão de mostrar os pontos fracos e fortes de cada país, principalmente as dores da manipulação. Isso é o que fez Sense8 também provavelmente ser, né, tirado do ponto ali do interesse, porque mostrou as manipulações, as máfias de países, como a própria ocorre eles mostram na Alemanha
a máfia das cidades, os que mandam nas cidades, você tem que obedecer os mafiosos da cidade, e fora toda essa parte, que é uma parte ligada à mente terrena, à mente da dominação física, da dominação pelo ego, da possessão física propriamente dita, existe aquela coisa do caminho da humanidade para uma grande fusão, de uma grande harmonização. Se você tirar esse processo de dominação e submissão e uso, o que ocorrerá com a humanidade é fusão em si. Maria, existem muitas polêmicas, né, apresentadas na série. A dos gays, por exemplo, não aceitos por países mais machistas, como no caso o México. O sexismo das cenas com muitos nus explícitos, as máfias em vários países. O que mais provavelmente tirou o seriado do ar, a manipulação da indústria farmacêutica, gerando um outro tipo de guerra, a guerra contra o povo por exploração. Fale sobre isso, Maria. Pois você pegou na parte pesada mesmo, que é assim, eles fizeram um trabalho bonito em cima do problema dos gays, né? A não aceitação desse comportamento, digamos assim, dessa escolha. Tem um personagem que é lindíssimo, que é o Lito Rodrigues, que é o mexicano, você vê que ser maravilhoso, não tem como não se apaixonar por esse personagem, que ele é gay, tem um marido maravilhoso, por sinal, que é um ator também lindíssimo. Os dois fazem um casal perfeito, eles foram escolhidos com perfeição. Interessante que nenhum dos dois é gay. Os dois são hétero, né? Não são homossexuais. E, na verdade, eles fazem um papel perfeito do homossexual. Eles são casados, é interessante, nada a ver. Mas eles conseguem fazer um papel tão bem, com um aspecto de beleza suprema, que, assim, eles mostram o sofrimento que tem em países machistas, como é o caso do México, onde eles vivem, né? Então, o Lito é um ator de cinema lá, de primeira expressão, e faz papel de machão. E quando, enfim, descobrem que ele, depois de muitos anos dele ser famoso, que ele não é aquele machão, e sim, ele é um homossexual, meu Deus, acabou a carreira dele e se despencou. É legal que eles recuperam a carreira dele via Brasil, né? Que aqui no Brasil, queira ou não, a gente está mais evoluído nesse aspecto, existe uma maior aceitação, né? Melhor aceitação. Preconceito, viu, Maria? Mas do México, pelo que eu percebi no filme, é pior, viu, Cris? É pior, né? É pior, aqui é melhor. E eles mostram essa temática. Então, o que é interessante e bonito no filme, fora essa parte que eles exploram, que é necessário mostrar isso para quebrar paradigmas, né? E tem até o caso da Lena Wachowski, ela era ele, né? Então, esses irmãos Wachowski, eram dois irmãos, e um que é mulher hoje, fisicamente falando, e com o nome de mulher, que acho que é Lina, não sei bem qual a expressão, ela fez uma operação de transgênero. Então, a Nomi, que é o personagem do filme, que fez a mesma coisa, transgênero, ela se espelhou nela. E uma característica típica dos Wachowski é a sensualidade levada ao lado do sexismo. Tem cenas lá que são cenas que também teve em Matrix, né? Quando eles estavam em Zion, todo mundo dançando, meio seminu, se agarrando ali, o povo todo misturado. Essas cenas são típicas e se reproduzem constantemente no seriado Sense8, então tem uma sensualidade enorme, tem o nudismo, tá? Então é constante alguns personagens estarem nus, nos frontais e de trás, né? Se vê tudo, sem exceção. Então é uma coisa muito interessante o aspecto de eles colocarem isso. E também uma coisa de uma reconexão. Aí tem dois aspectos. Uma coisa que se pode imaginar como algo promíscuo, que é os Sense8 terem momentos em que eles todos se conectam e geram, assim, um sexo de grupo. Não é nada feio no seriado, fica uma cena até poética, digamos assim. Mas o objetivo disso é outro, tá, pessoal? Não é o objetivo do sexo em si, e sim da visão de que através do sexo existe um impulso para a conexão
das polaridades para que a fusão ocorra. Então, esse impulso que eles têm, que ocorre espontaneamente, sem que eles saibam que, afinal de contas, acabaram se formaram dois casais ali, né, com um grande nível de amor, etc. Mas as cenas que ocorreram, assim, de ocorrer naquele momento da terceira realidade, né, da realidade paralela, onde eles se fundem em projeção, é uma cena que mostra o impulso da fisicalidade em direção à espiritualidade, na reconexão, na fusão. Afinal, o impulso sexual, primariamente ele ocorre exatamente pelo processo de fusão, de volta à fonte divina. O ato sexual em si deveria ser visto dessa maneira, como uma coisa linda, sublime, de elevação. O problema é que, como está no chakra básico, e o chakra básico, né, o chakra sexual, são os dois chakras abaixo, esses dois chakras básicos, eles estão levando para uma coisa de ligação com a matéria, acaba se desvirtuando dentro da mente, grupos de controle acabaram demonizando uma coisa que é uma celebração da conexão de volta à mente divina. Então, nesse filme, nesse seriado, eles mantiveram isso, que eu achei bastante bonito. Agora, a parte da exploração farmacêutica, que é o que, na minha opinião, os tirou do ar. Eles mostram ali, com uma tamanha clareza, as indústrias farmacêuticas trabalhando simplesmente para lucro, de forma nenhuma buscando pesquisas para salvar as pessoas, trabalhando com drogas ineficazes, vendendo para países de terceiro mundo, digamos assim, ou até que eles consideram até submundo, os próprios indianos, a própria indústria farmacêutica indiana vendendo para a China, mandando para a África, que é o maior ponto de observação ali, drogas ineficazes, com prazos de validade vencido, né, com biodisponibilidade pífia. Então, ao mostrar isso com grande ênfase, quem desobedece, existe o cartel das indústrias farmacêuticas. Quem desobedece, o CEO que desobedece esse programa, que é uma imposição de um cluster também. Os cartéis também são clusters, mas são clusters de dominação. São mortos, tá? Então, eu acho, e essa é a minha opinião, que realmente o que tirou o Sense8 da televisão, da Netflix, foi uma ordem imediata de cessar o seriado por estar entrando em um assunto que não pode, o que aconteceu com o Tom Cruise, né? Quando ele fez Missão Impossível mostrando a indústria farmacêutica, as drogas, em nome da Scientology, porque eles são contra as drogas, né, psiquiátricas, e contra as drogas e indústrias farmacêuticas. Então, a carreira do Tom Cruise foi detonada por indústrias farmacêuticas, cartéis, pagando para a mídia para detonar o Tom Cruise, e ele retomou a carreira depois de um trabalho árduo, depois de 5 anos, onde chamavam ele de louco e de outras coisas mais. Então, assim, o que aconteceu com o Sense8 e os Wachowski foi a mesma coisa. Essa é a minha opinião. Maria, no processo natural, devido às diversas intervenções externas no desenvolvimento da humanidade, estamos nos tornando aí mais empáticos? Essa empatia poderá melhorar a nossa humanidade? O que você acha? Sim, se levada para o lado certo, porque a empatia pode às vezes ser simplesmente sentir as dores dos outros e ter dois sofrendo em vez de um, né? A empatia tem que ser levada para o lado de aumentar o nível de compreensão, né? E não sofrer junto. Eu digo que a empatia tem dois lados. Uma que você acha que é ser empático e estar chorando junto, e a outra que é compreender o outro através da experiência do outro, do sentimento do outro, e aí achar uma saída, achar um padrão maior de compreensão e aumentar a saída, o caminho, a expansão de consciência, elevar o outro lado. Então, esse estado empático é um estado de habilitação e não de desabilitação, né? Não é para baixar a tua frequência quando você encontra pessoas sofrendo e você está bem, você abaixa a sua frequência e elas levantam, que é o que acontece, né? Quando você doa,
a sua energia por um processo empático. Então não é isso. Nesse caso, a empatia é um estado de conexão e compreensão para uma ação. E é o que acontece, esses personagens são seres de ação. O que eu mais gostei de Sense8, além de todas as coisas, é que eles não são aquelas pessoas que se deixam, igual aquele seriado OA, né, que também é da Netflix, que ficam lá à mercê dos malvados, se submetem a serem, né, abusados física e psiquicamente, e eles não fazem nada, dá vontade de socar cada um deles. Eu nunca vi coisa igual, né? Enquanto que esses não, eles entendem, compreendem, são ativos, eles têm aquela coisa do herói, né, de tomar uma posição e de levar o correto adiante. Então isso é uma coisa que te leva na empatia a compreender e te dar um nível de ação. Fantástico. Legal. E eu penso assim, que quanto mais lúcida a pessoa é, mais condições de ajudar, mais condições de fraternismo ela vai trazer, assim como Maria faz conosco aqui, né, pessoal? E, né, compartilha essas informações. Essa é a maior forma de afeto, de amor à humanidade, é compartilhar conhecimento. Aí, então, o que acontece com a Maria? Ela vai desenvolvendo essa parte extrasensorial, porque quanto maior o nível de cosmoética, também é o maior nível de lucidez, maior nível de amor a doar, mas também maior criticismo a pessoa também tem. Sim, por isso que ela não entra nessas questões aí de entrar, como a Maria disse, né, se doar perdendo energia. Ela sabe exatamente o que tem que ser feito. Pelo contrário, aumenta a compreensão, o saber, o conhecer, aumenta a tua energia. E é por isso que você pode agir, em vez de se abaixar e ficar chorando junto, né? É verdade, porque chorar não adianta, é preciso agir. E a gente só consegue agir quando a gente tem lucidez. E para que esse parapsiquismo, ou esse nível de, como existe no Sense8, de conexão com todo o universo, com grupos, é necessário que a gente desenvolva o ser desperto. O que é o ser desperto? Nós já falamos sobre isso, né, Maria? Sim. É aquele que está se reconectando a si mesmo e criando redes neurais para se reconectar com o que ele é em expansão da consciência, com a própria consciência que é o todo, né, Maria? É isso mesmo, Cris, é isso mesmo. Saber exatamente aonde ele está, onde está o todo, é o Samadhi. É fazer uma diluição na consciência total, sem deixar de ser o si mesmo, mas estando consciente do todo. Isso é o Samadhi, é estar desperto. É isso aí. É isso aí. Grande Maria Pereda. Gratidão, Maria, por todo esse compartilhamento de informação. Eu sou muito grata, viu, pessoal, porque eu com a Maria Pereda, assim, eu aprendo cada dia mais. Estamos e tento, claro, o aprendizado só é válido quando você coloca na sua própria vida, no seu cotidiano. Então, faça o mesmo. Coloque no seu cotidiano, experimente, não acredite. Busque saber quem é você. Saiba que é, não acredite, saiba que é, isso é muito importante. Maria, gratidão, honra enorme estar contigo, não só nesse Desperto, como em todos os outros programas que fazemos juntas. Foi uma honra enorme estar contigo, com o Eric Von Däniken também, que foi assim muito bacana, porque talvez seja a última vez que ele vem para o Brasil. Mas ele prometeu voltar, né, Maria? O gás ele tem, né? Mas ele tá já com uma certa idade, embora o gás não acabou ainda, não. E a mente dele é uma mente de um homem de 50, porque ele lembra coisas que é incrível, com precisão, não erra nada. É verdade. Eu quero também deixar o convite que o pessoal não perca, né? Dia 16/4, no programa Enigmas, Maria Pereda, Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, apresentando o programa com Eric Von Däniken. Gratidão, Maria. Eu que agradeço. Contigo. Gratidão, pessoal. Abração. Até o próximo. Despertos. Tchau, tchau.